pão vivo que desce do céu para alimentar a nossa alma. Nessa noite nós temos aqui a alegria de receber o presbítero Onofre, que aceitou o convite da igreja com o maior carinho. É ele quem vai trazer o recado de Deus para nossas vidas. Eu quero que você feche seus olhos, coloque as suas mãos aqui para o altar, vamos fazer uma oração pelo servo do Senhor. Glória a Jesus, para que Deus ele venha cumprir o seu filho com sabedoria, com a autoridade da palavra, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido, Deus Todo-Poderoso. É o momento, Senhor, de ouvir a tua voz. Senhor, e quem pode falar a não ser um Deus vivo, um Deus que vive eternamente? Nós somos, Senhor, testemunha que o Senhor é vivo, que o Senhor fala no meio da igreja, Senhor. Aleluia. Aqui está o teu filho, meu Pai. Aqui está, Senhor, que se coloca nessa brecha para trazer o recado do Senhor para a tua igreja nessa noite. Pai querido, cobre o teu filho com a tua sabedoria. Usa o teu filho na força da pregação, Senhor. Dá a ele, Pai, entendimento do texto sagrado. Leva ele na profundeza do texto. O que tem, Senhor, a revelar para a tua igreja nessa noite. Fique à vontade, Espírito Santo. Fale como tu queres, Senhor. Se tu queres nos alegrar, faça isso. Se tu queres, Senhor, nos corrigir, nós receberemos com alegria, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor que fala conosco e nos mostra o caminho e nos firma na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, esconda, Senhor, o teu filho atrás da sua cruz. Em nome de Jesus. Prefeito Roque, fique à vontade. Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Me sinto grato a Deus e honrado por mais uma oportunidade que o Senhor nos proporciona de retornar a este lugar. É uma família que nós aprendemos a amar, e não poderia deixar de aceitar o convite do nosso pastor, Erivaldo, e a sua casa. Aleluia. O meu desejo era trazer a parte, a segunda parte da minha vida, mas ela ficou tomando conta da netinha. Convidei um amigo também, não sei por que ele não compareceu, mas estamos aqui para falar um pouquinho das coisas de Deus. Amém? Abra, por favor, aí a sua Bíblia junto comigo, em Gênesis capítulo 12, Vamos falar de chamada. Aleluia. E nesses dias é muito importante entender a chamada de um Deus soberano. Aleluia. E Deus já, eu digo aos irmãos, sair lá da nossa igreja também, debaixo da bênção do nosso pastor. Bem, para estar aqui com os irmãos para adorar a este Deus que é rico em misericórdia. Gênesis capítulo 12, a chamada a Abraão, ele faz promessa. Nós estaremos lendo de 1 a 6. Bem? Podemos ler? Amém. Nos diz assim, Sagrada Escritura. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e em ti abençoarei e engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã.
e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam a terra. Amém? Amém. Graças a Deus, podeis assentar na continuação da adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Né? É muito bom nós podermos falar um pouquinho das maravilhas de Deus e principalmente nesses dias tão difíceis que a humanidade está atravessando, né? A sociedade está vivendo um momento difícil, um momento de crise, mas uma importância é que a igreja do Senhor ela está presente. Glória a Deus. Nós entendemos que um dia fomos também chamados por um Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e que nos prometeu também nos dar do seu Espírito Santo. E hoje aqui, irmãos, nós queremos falar de chamada. E para ilustrar essa história, nós queremos falar de um homem que, no seu tempo, estava vivendo num momento em que o que predominava, principalmente no entendimento dos seus pais, né, era a idolatria. Prevalecia a idolatria naquele lugar. Mas Abraão nasceu neste lugar, viveu como filho, obediente ao seu pai, nos cuidados da casa, mas chegou um dia em que o Deus o chama. E esse é um momento importante da vida do ser humano. Quando ele ouve o chamado de um Deus que ele não vê, mas ele ouve a sua voz. Ele entende que é alguém superior, é alguém que tem poder, alguém que tem autoridade, alguém que pode também mudar o curso da sua vida. Verdade. Porque até então Abraão vivia com a sua família, mas vivia num mundo de idolatria, um mundo distante dos ensinamentos do Deus verdadeiro. E trazendo também para os nossos dias, não está muito diferente. Mas uma coisa importante é que eu e você, como a igreja de Jesus Cristo, um dia nós fomos chamados. Amém. E a Bíblia fala que o Senhor chamou Abraão e lhe fez uma promessa. Mas antes ele disse: sai da tua terra, do meio da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu fico grato a Deus e também fico alegre, porque mesmo Abraão tendo conhecimento da situação em que ele vivia, mas por outro lado, ele ouve uma voz que ele ainda não, os seus pais não haviam lhe passado essa informação, mas ele ouve uma voz diferente dos costumes que ele estava acostumado a viver. E a importância é que ele atende esse chamado, essa voz. E nesses dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, é preciso estarmos atentos às vozes, aos nossos ouvidos. Porque muitas vozes têm surgido diante dos nossos ouvidos, imagens têm sido apresentadas diante dos nossos olhos, e qual é a imagem que nós temos fixado nos nossos olhos? Aleluia. Aí está a diferença. Porque Abraão, no seu tempo, vivendo no meio de um povo idólatra, ele ouve uma voz e dá atenção para esta voz. E esta voz diz para ele sair. Mas não era abandonar a família, é deixar os costumes que faziam a diferença entre ouvir a voz de um verdadeiro Deus e seguir os ensinamentos pagãos, os ensinamentos errados da sua época. Como nos nossos dias, muitas pessoas têm ouvido vozes diferentes. Mas eu quero aqui
deixar esta orientação para a igreja e também para você, meu amigo, que está ao alcance da nossa voz. Porque é um momento em que a igreja do Senhor ela está anunciando que estamos vivendo um momento difícil, um momento de dor, um momento de sofrimento, mas em meio a este momento existe uma voz poderosa que a todo tempo está chamando a nossa atenção. Aleluia, Jesus. Como Abraão ouviu esta voz, eu também um dia ouvi esta voz. E é por esse motivo que hoje eu me encontro aqui, junto com esses irmãos, que um dia também ouviram o chamado de um Deus invisível, mas um Deus que faz presente nas horas mais difíceis que o ser humano está passando. Um Deus que dá solução nas causas da humanidade, que mostra o caminho, que mostra a solução. E este Deus tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia. Aquele Glória a Deus. que nasceu, viveu, passou o seu ministério, ensinou, curou, libertou, mas um dia cumpriu aquilo que ele mesmo havia dito. Chegaria o momento que o seu ministério terreno iria se findar, mas após 3 dias ele havia de ressuscitar. Aleluia. Para nos garantir a promessa que ele mesmo fez. Que um dia ele voltaria para nos levar para estar Aleluia, Deus. com ele. E esse dia chegou, o dia da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na noite de hoje, eu quero deixar esta informação para você que nos ouve. Esta porta foi aberta com a finalidade de excluir o menos favorecido. Aquele que ainda não tem os seus olhos abertos, não tem o entendimento esclarecido, que estamos aqui, vivendo uma vida Santo que é Pai. passageira, mas há uma promessa de uma vida eterna. Glória a Jesus. Aleluia. O homem, por mais robusto ou forte que ele possa estar no seu momento de vida, a Bíblia nos faz uma advertência, uma orientação que, por mais que o homem viva, o ser humano consegue. E hoje mesmo eu estava olhando no Face uma senhorinha, ela está na idade de lá, na postagem que foi apresentada, em seus 123 anos de idade. E o povo ali se reuniu em sua volta e estava mostrando ela, ouvindo as músicas da sua época e ainda dançando uma valsa, junto provavelmente com a filha ou a neta. Mas o que eu quero deixar de exemplo para nós na noite de hoje? Por mais que nós cheguemos à idade como chegou essa senhora de 123 anos, é passageiro. O seu semblante já estava bem acabadinho, porque o ser humano, na sua vida natural, no seu corpo físico, vai se acabando. Então a Bíblia diz que, por mais que o homem esteja forte, ele chega aos 70 e aos 80 é enfado canseira. O que eu quero dizer para você, meu amigo, que está ao alcance da nossa voz. Por mais robusto que você possa estar, o final é a morte. É verdade. Aleluia. Ela vai chegar. Essa senhorinha com 123 anos vai chegar o momento da sua morte. A separação do corpo do espírito. Mas, como Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa, ele disse: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti
Eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação. Aleluia. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu Aleluia. nome, e tu serás uma bênção. A Aleluia. Bíblia diz também que Abraão chegou numa idade madura, né? Quando a promessa chegou na vida de Abraão, ele estava com seus 100 anos. Né? O homem, na sua postura, ele chegou aos 100 anos, quando ele chegou a ser pai. Né? Então a promessa aconteceu, a promessa que a sua descendência, né, seria abençoada, ele seria engrandecido, porque Abraão veio a falecer, mas o seu filho Isaac deu continuidade àquilo que lhe foi proposto. Amém. Então, o que o ser humano, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, é preciso fazer? Eu ouvi esta voz que a todo momento está te chamando. Glória a Deus. Ele está te chamando para herdar uma promessa. Porque, na verdade, nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para sermos eternos. Mas por que hoje veio a morte? Tirar o corpo físico e só permaneceu o espírito. É porque entrou no mundo o pecado. Através de uma desobediência, o pecado veio ao mundo. E o pecado trouxe a morte. Como eu estava falando a respeito de Jesus Cristo, ele nasceu, cresceu e ao terceiro dia ele morreu. E o que significa a morte de Jesus? A morte de Jesus significa a nossa vitória. Porque na morte de Cristo nós alcançamos a vida eterna. Glória a Ele Deus, morreu aleluia. para nos dar direito à Glória a eternidade. Deus, aleluia. Porque sem a morte de Cristo, a humanidade estava perdida. Porque o pecado entrou na vida do primeiro casal. E a Bíblia nos faz menção. Né? O nosso pai, Adão e Eva. Então o retrato de Abraão e a pessoa de Jesus Cristo nos dá um grande ensinamento. Então ele diz para nós na noite de hoje: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esta promessa se cumpriu na vida deste homem que ouviu a voz de um Deus invisível, mas de um Deus verdadeiro. Um homem que viveu, aprendeu junto com seu pai, mas ele não permitiu que o seu coração adotasse os ensinamentos da época do seu pai, se envolvesse com a idolatria que prevalecia naquele lugar. Então ele ouviu a voz de Deus e saiu daquela terra e foi para um lugar que Deus havia de revelar. E por esta obediência, Deus abençoou ricamente a vida de Abraão. O que nós precisamos entender nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Né? Antes de começarmos o culto, estava conversando aqui com o sogro, né? O nosso pastor Erivaldo, e ele estava dizendo: eu estou com 72 anos, não é isso? 79. Aí eu disse para ele: então eu estou um pouquinho mais novo do que o senhor, porque eu estou com 67, né? Então, nós observamos o quê? A idade que nós alcançamos hoje, diante da promessa que esse Deus faz para nós, é como um segundo da nossa vida. É 79 e 67. Diante da eternidade. Porque o que eu e você está ao alcance da minha voz, você precisa entender que existe uma eternidade. E a eternidade, vamos fazer uma comparação. Começa o dia 1º, o dia 2º, o dia 3º,
passa-se um mês, 30 dias, e começa a contar de novo, 31, 32, né? Chega um ano. E vai. 1000 anos. 1000 anos e mais um dia. E vai se contando. E diante da eternidade. Não tem tempo. A eternidade é uma eternidade. E o seu tempo aqui? O que valeu você viver 67 anos, como eu estou vivendo hoje, e se eu morrer sem entender o plano da salvação? Então, o que o homem hoje precisa entender, que ele tem um Criador. Deus criou a humanidade e nos deu a oportunidade de fazer uma escolha, de ouvir o chamado, como Abraão ouviu o chamado. E ele obedeceu. E neste chamado, ele foi bem sucedido. Aleluia. Então, o verso 5 diz assim: e levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arão, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, Abraão estava numa peregrinação, como eu e você também se encontra. Nesses dias, nós estamos peregrinando numa terra estrangeira, uma terra que não é nossa, mas existe uma terra prometida. Aleluia. E é essa terra que eu desejo que você, um dia como eu também, irei entrar por ela, porque eu fiz a escolha certa. Amém. Fui o chamado da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo, e entreguei para ele o meu coração. Assim como Abraão no seu tempo, lá ainda não se falava de Jesus, mas se falava de um Deus todo-poderoso e que tinha nas mãos autoridade. Mas hoje nós temos um nome: Jesus Cristo, aquele que nasceu, cresceu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para garantir àqueles que creem na sua pessoa a vida e a vida eterna. Glória a Deus. E só alcançarão a vida eterna aqueles que confessar Jesus Cristo como Senhor, porque é Ele que é o nosso passaporte para a eternidade. Então, na noite de hoje, eu quero deixar com o exemplo de Abraão, que ouviu a voz de um Deus todo-poderoso, este aconselhamento para você, vizinhos e amigos desta família. Erivaldo e a irmã Aparecida, com todos os membros desta igreja. Aleluia. Né? Às quintas-feiras e aos domingos eles têm aberto essas portas para convidar você, que ainda não tomou a decisão, para também compartilhar com eles das bênçãos prometidas. Porque há uma promessa: Jesus voltará. Amém. Os Glória a acontecimentos, Deus. os sinais estão aí nitidamente, né? Se você observar, né, os cumprimentos da palavra, onde muitas das vezes nós ficamos assim, olhando e tentando encontrar uma explicação. Quando as pessoas matam em nome do amor. Aí eu não consigo entender. A pessoa diz assim: eu amo a minha esposa, mas em seguida ele tira a vida dela. Aí a esposa diz: eu amo meu esposo, e em seguida ela tira a vida dele. Né? Apesar de ser mais, tem acontecido a mais dos homens, tirando a vida das próprias esposas. Mas em nome de um amor. Mas que amor é esse? Não é verdade? Então isso é o quê? É o cumprimento das Sagradas Escrituras. Os afetos, o carinho, o respeito para com o seu próximo tem se acabado. Mas o próprio Jesus falou. Ele disse, ele deixou escrito através dos seus discípulos, dos seus apóstolos e dos seus profetas.
para os nossos dias. Só não vê, só não enxerga, não entende quem não quer. Mas os sinais estão aí. É verdade? Pais também que matam seus filhos. É verdade? Isso tudo é cumprimento das Sagradas Escrituras. São as promessas. Mas Deus, a todo momento, Ele está usando a sua igreja. Como hoje, na noite de hoje. Aleluia. Apesar de ser uma noite fria, uma noite com ventos fortes, mas a palavra de Deus, ela está sendo pregada. Aleluia. Ela está sendo anunciada. E como o exemplo de Abraão, que ouviu a voz de Deus, eu espero que você também, na noite de hoje, você ouça o chamado deste Deus. Aleluia. Que está usando essa igreja. Aleluia. Que está aqui, entre quatro paredes. Porque, na verdade, a igreja é eu e você. E está ao alcance desta voz. Quando nós entregamos para Jesus o nosso coração. E procuramos, de acordo com os ensinamentos da sua palavra escrita, viver uma vida de obediência. E eu agradeço a Deus porque o exemplo de Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Ele deixou a terra da idolatria e foi para uma terra que ele não conhecia, mas ele foi em obediência a um Deus que ama a toda a humanidade. E o desejo dele é comungar com esta humanidade, é comungar com a sua criatura. E por isso ele nos trouxe aqui, na noite de hoje, nesta quinta-feira, para dizer a você, amigo e ouvinte da palavra de Deus, que ainda há esperança. Glória a Deus! A sociedade está gritando, está desesperada, mas a igreja do Senhor, a todo tempo, ela está mostrando uma solução. E a solução para você na noite de hoje, meu amigo, é que você analisa como está o pulso da sua vida e entrega o seu coração à pessoa de Jesus Cristo. Não estamos falando de religião, mas estamos falando do autor da fé, Jesus Cristo. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é tão verdade que ele, aos 22 anos de vida, ele me tirou das trevas e me transportou para o reino do seu amor. E hoje eu agradeço a Deus, porque estou na casa dos 67 anos. Glória a Deus. Então eu entendo que vale a pena viver uma nova vida aos pés de Jesus Cristo. E eu quero deixar para você na noite de hoje essa orientação. Né? O verso 6 diz assim: e atravessou Abraão a terra até Siquém, até os carvalhos de Moré. E nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Né? Uma terra em que os cananeus, que eram um povo inimigo do povo de Israel, mas Abraão chegou a este lugar, debaixo de uma promessa. Por mais que as adversidades, como adversário da sua vida, esteja batendo a sua porta, né? Um exemplo, muitas das vezes você se sente doente, necessitado de uma cura, e isso pode ser um dos adversários da sua vida que leva você a entristecer, a perder a esperança. Mas eu quero também te dar um conselho. Jesus Cristo também, Ele te dá saúde. Aleluia. Se você acreditar no poder desta palavra, se o seu corpo físico está doente, e se você entender o poder da palavra que você está ouvindo hoje, e entrar por essas portas, e pedir aos servos de Deus que aqui se encontram, pregando esta palavra, anunciando este mundo,
esse nome, e eles imponham as mãos sobre a sua cabeça, ordenará a enfermidade em nome desse Jesus, e com certeza este mal sairá do seu corpo. Basta para isso você crer. Você sair da sua casa, da sua residência, do seu aconchego e dar a oportunidade ao Senhor Jesus de operar milagre na tua vida, porque também os milagres é para os nossos dias. Né? Abraão chegou à terra dos cananeus e lá tinha muitos dos seus inimigos, mas Abraão foi um homem vitorioso. Ele alcançou as promessas de Deus. Né? E eu quero dizer para você, eu estou falando do momento da enfermidade física que às vezes o homem sofre. E eu estou aqui como testemunha disso, porque eu mesmo sou um milagre, uma experiência viva. Porque este nome, eu estou dizendo para você, ele tem autoridade, ele tem poder. Aleluia! E eu mesmo, eu fiquei com coisas que não é boa, a gente não gostamos de lembrar por muito tempo. Eu passei de 3 a 6 meses paralítico, em cima de uma cama, casado recente, com uma filhinha pequena, uma esposa dedicada, mas eu sofri uma enfermidade que não obtive resposta diante da medicina. Mas um dia, lá na minha sala, entrou 2 servos do Senhor. Aleluia. Em nome desse Deus que eu estou anunciando para você, e da pessoa de Jesus Cristo. E eles chegaram para mim e disseram: Jorge, hoje Jesus te dá saúde. E oraram por mim. E me deu as mãos. Eu que não levantava. E naquele momento, com as pernas trêmulas, fraca, sem resistência, eu me coloquei de pé. E daquela tarde em diante, o meu corpo foi restabelecido nas forças. Eu pude voltar a caminhar. E por isso eu estou aqui dizendo para você, com certeza, que esse Jesus, ainda hoje, Deus opera meu, sinais e maravilhas. Aleluia. Se você necessita de uma bênção, creia que este Deus, a qual esta família abriu as portas da sua casa para anunciar este nome, ele opera hoje ainda. E se você crê nisso, não demore. Entre por essas portas e permita que os servos de Deus clamem em seu favor. Aleluia. Então, encerrando esta palavra, eu quero deixar esse aconselhamento para você. Abraão ouviu o chamado de Deus, deixou a sua terra, deixou a sua família e foi para uma terra que Deus havia prometido. Alcançou a promessa e foi bem sucedido. E é um homem que recebeu uma promessa quando tinha 75 anos. A promessa só foi se cumprir aos 100 anos de idade, que ele geraria um filho. Né? Então, para Deus não há impossível. Todas as coisas estão possíveis a este Deus. É invisível, mas é poderoso para realizar o milagre. E se você necessita de um milagre, nós estamos aqui na noite de hoje para abençoar a sua vida. Glória a Deus, E aleluia. eu agradeço esta oportunidade. Volto a palavra ao nosso pastor Erivaldo, agradecido pelo convite, e que fica esse conselho. Glória a Jesus. Deus abençoe por essa palavra maravilhosa, anunciando um Jesus que não muda, um Jesus que não fica velho, um Jesus, Márcio, que foi ontem, é hoje e será eternamente. Ele é o Senhor. Glória a Deus.
nem vou comentar o texto. Diante de tudo que foi pregado aqui, que Deus ele possa falar melhor, querido, ao seu coração. Aleluia. Que o Senhor leve ao seu coração Aleluia. o maior entendimento, irmão, dessa noite. Qual é, pastor? É o chamado. O chamado de Deus. Eu costumo dizer assim, que aqueles que são chamados por Deus não têm mais direito à escolha. Glória a Jesus. Deus chama, Deus prepara e Deus ele toma conta e garante o que ele tem para a sua vida, meu irmão.